começando exatamente aí no horário, e como eu estava falando, a ideia é muito mais a gente trocar ideias, né, em cima do que vocês estão trabalhando, mexendo, ou brincando, ou começando a estudar, do que um formato formal, tá? Então, deixa eu dividir aqui minha tela e vou puxando, mas acho que no final posso ir dando até mais acesso para vocês e vocês mais falarem do que eu. Então, ó, no final das contas, a ideia é partir muito dos materiais que estão publicados no fórum, né? Cada vez mais a gente gerar mais conteúdo lá para o fórum. Eita, acho que está dando para ouvir agora normal, no fone, né? Tá dando para Foi. ouvir bem, né? Pronto, foi. Eu Então, pode falar. eu ia só falar, eu acabei não postando o meu material lá no fórum. Eu fui ver hoje de manhã também que você tinha liberado a permissão. Eu posso postar depois daí A gente, da a conversa gente, aqui. a gente pode fazendo agora mesmo, né? Tipo, Então, dá pra compartilhar a tela aqui também, eu vou mostrando em cima disso. a gente tá mexendo aqui. Então, a ideia central do fórum é cada um ir brincando e abrindo para os outros ajudarem. A gente pode começar. Então, tem um material que, né, que o Bruno e o João postaram, que é esse aqui, ó, Macroeconômicos. Aí acho que tá mais uma versão original do João, e o Bruno estava comentando agora que tem coisa que ele alterou e não está refletido aqui, a gente pode refletir. O Ariel também montou um, que é um pouco brincando com o que a gente está fazendo lá com a turma de contraturno de Python. Ele eu acho que talvez seja mais simples, a gente pode começar por ele. E tem outros que eu fui botando, né, para ver se, né, as pessoas vão ter interesse e coisas ligadas principalmente à economia, né? Então, coisas de Cobb Douglas, desemprego, cálculo de consumo, inflação, essas coisas. Alguns mais novos, esse eu coloquei mais no começo, alguns mais novos, tem aqui um de Covid e um que eu acabei de botar hoje, que é gasto da Câmara de Deputados do ano passado. Aí eu acho que eu vou puxar na semana que vem ou na seguinte, sessões para a gente brincar com essas coisas claro, de novo, em cima do que vocês forem trazendo. Vamos começar pelo teu, Ariel? Vamos sim. O meu não era o objetivo postar no fórum. Foi uma dúvida que surgiu no final da aula de algum aluno que eu não me lembro quem, sobre uma postagem um plot em 3D. Ariel, só desculpa te interromper. E aí, né, ou seja, a ideia é sempre melhor do que, sei lá, quem estiver trabalhando em Python Notebook, alguma ferramenta de Python direto, ou R, né, RStudio, ou PyCharm, ou qualquer coisa, ou até Jupyter localmente, melhor do que todos eles e do que o próprio Jupyter Notebook, né, que gera aquele arquivozinho, é publicar como um Google Colab, né, que ele vira realmente um documento compartilhado, né? Eu poderia... Eu acho que externo aqui só tem o Windows. Windows, você tem alguma noção de qualquer coisa de Python? Tá aberto o microfone, o chat, como você quiser falar aí, tá? Boa tarde. Tudo bom, Wendel? Tudo bem, aqui eu recebi. Você tem alguma noção de Python, alguma coisa assim? Que senão a gente volta até eu faço 5 minutos aqui de uma introdução rápida. Não, eu não tenho nenhuma noção. Aqui eu acabei recebendo no e-mail que você falava um pouco sobre trabalhar com os dados sobre trabalhar com a cotação de ações, esses Isso, dados. Eu achei interessante. beleza. Então, ó, vou gastar aqui mais 5 minutos, Jurel, te passo a palavra. Então, Sem se problema. a gente for num Google Drive da vida, eu até tô no Drive, aqui você vai ter a opção de, por exemplo, criar um documento, né? E aí isso aqui é um documento compartilhado, então eu posso dividir esse Não. documento. Falou? Não, pode falar.
Aí eu posso dividir esse documento com alguém e a gente colaborativamente fazer isso aqui, né? Então, isso vale no Google Drive, no Google Docs, é muito comum para documentos, planilhas, slides, e tem também um cara chamado colaboratório, ou Colab para os íntimos. Ah, não, essa parte eu conheço, que eu tô fazendo aula à tarde. Mas você está com meu contraturno, não, né? Tô. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos embora. Então, o último detalhe do Colab e ligando aqui com o fórum na hora que for, aí vale porque pegar o link que está aqui, né? Os que em share, né, vai em share e pegar o link para compartilhar, né? Peguei um link, né? E jogo esse link lá no fórum. O detalhe é aqui, ó, mudar a permissão, ó, change. Aí pode botar qualquer pessoa com esse link pode, né? Anyone, ou todo mundo pode editar, né? E aí, ou seja, do jeito que está aqui, e obviamente, bom sempre ter uma cópia, né? Mas esse arquivo que você publicou fica realmente público, né? E as pessoas conseguem brincar. Então é o caso exatamente aqui do Ariel, tá vendo? O Ariel postou aqui, tem um collab que as pessoas podem ver, podem rodar, podem editar, e é justamente para incentivar essa brincadeira. Ariel, vai lá, manda bala, explica aí pro pessoal. Talvez o Endo já tá achado que ele tá com a nossa turma lá. Bruno e João, não, né? Eu acho que Bruno e João, os dois, não. Os dois fizeram laboratório comigo, não lembro se da mesma Eu turma. tô em Python também. Tô na turma de Python. É verdade. Então o Bruno, o Bruno viu isso a última vez no laboratório, a gente fazendo essas regressões lineares em Excel. Depois disso já deve ter tido matéria mais séria de regressão, fazendo regressão mais sérias do que essa regressão que prevê a nota de AP3. Eu Mas comenta. fiz laboratório e fiz R com você também, depois Foi, daquela né? matéria complementar. No R eu fiz esse mesmo exemplo, né? Minha criatividade, Fez. minha criatividade é quase que zero. E legal, e legal aqui no final, Ariel vai mostrar um ponto exatamente que puxou a discussão com o Ariel. Era uma coisa que a gente não estava sabendo fazer direito em Python, aí ele pesquisou, descobriu como faz, e a gente até comparou como em R é mais fácil e fica melhor a visualização do que em Python. Mas vai lá, Ariel. Opa. Então, não lembro quem perguntou no final da aula, dá para fazer um plot em 3D? Porque no final a gente só fez um plot comparando a P2 com a P3, se eu não me engano. Eu falei, não é complicado. Vou dar uma pesquisada aqui e ver se dá pra responder no meio da aula ou algo do tipo. Comecei a pesquisar, puxei um collab, só dando erro. Eu falei, putz, eu coloquei no professor para ele me ajudar. A gente começou a conversar por e-mail, eu fiquei tentando mais uns 2 dias e dava um erro, eu não estava entendendo muito bem qual era o erro. Aí eu peguei alguns exemplos na internet, continuou dando o mesmo erro. Aí ontem eu mudei um códigozinho lá e deu tudo certo. Aí esse arquivo que está aberto já é o que funciona e ele não está no Colab original, que é o primeiro do fórum. Beleza. Tem até embaixo o link. Até a gente ajusta. Então, pegando o começo da história aqui, né? A gente começa bem simples, né? Lê um arquivo de notas e uma coisa tá diferente aí para o pessoal que está na turma, né? Eu até mencionei em algum momento da turma, mas lá na turma o que a gente faz muito é pegar um CSV que está no Google Drive, aí a gente mapeia o Google Drive, né? A gente faz aquele import from Google Colab import drive, né? Depois faz drive.mount /content /drive. Aí daí para frente, quando a gente vai fazer a importação, esse caminho aqui é um caminho que a gente faz alguma coisa referente ao drive, né? A gente faz alguma coisa assim, ó, content /drive /dados não sei o que, .csv, que é o arquivo que está interno no nosso drive. Aqui, o que eu fiz? Eu publiquei esse arquivo num repositório, né? Nesse tal de GitHub, e aí pela internet, né? Pelo um endereço de internet, você consegue ler ele. Ele está aqui, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, ó. Acho que está aqui. Eita. Okay.
É, ele está aqui, ó. Cadê? Então, algumas que eu estou publicando, eu peguei, por exemplo, cadê? Aqui, ó, notas CSV. Então, isso é um repositório que você vai armazenando, né? Programas, principalmente dados. Dados, acho que talvez seja até mais importante que... Aí aparece lá os dados e tem a forma crua, né? A forma raw dele, que é justamente esse caminhozinho aqui. Então, esse caminhozinho eu copiei aqui e usei ele aqui direto. Então, elimina esse passo aqui de mapear o drive, né? Porque você vai mapear o drive, eu rodando isso aqui, ele vai fazer um linkzinho de liberação de acesso. Ah, tá aqui, ele tá parado aqui, que eu abri 2. Ele gerou esse link de acesso, né? Aí confirmei meu usuário. Professor, depois você Opa, consegue colocar a gente como colaborador na pasta do Quant do GitHub? coloco. Aí dá pra gente colocar os arquivos lá e fica mais fácil a divulgação. Eu não sei se eu posso Fechado. fazer isso. Eu não sei. Fechado. E que lá eu acho que é mais interessante ou mais importante para os dados. Pro notebook em si, eu acho que vale esse exercício de, né, sobe aqui num drive teu mesmo e dá permissão aberta. Acho que é o Sim. jeito mais simples. É legal para compartilhar o GitHub. Não, vou fazer isso sim. E acho que principalmente para os dados fica muito mais fácil, né? Obrigado. Então, pegando um pouco do histórico, né, do que o Ariel estava falando, esses dados aqui são supostamente notas de AP1, AP2 de turmas anteriores, e aqui já tem o cálculo da média final, seguindo os pesos, mas a brincadeira que eu faço é, com as notas de AP1, AP2 das turmas passadas, das turmas atuais, a pessoa está liberada de fazer AP3, porque eu já consigo prever. Acho que aqui apagou um monte de coisa para trás, não foi, Ariel? Ou não? Ah, não, tá aqui, normal, tá aqui não. E aí, com base nas notas antigas, dá para prever a P3, né? Que basicamente é o modelo de regressão. Então, aqui no modelo de regressão, o X vai ser as notas de AP1 AP2 e o Y é a nota da P3 histórica. Aí ele vai aprender com isso, né? Ele calcula aqui, ó, tá vendo os coeficientes. Então, a nota de AP3 é a nota de AP1 vezes menos 0,36, mais 1,38 vezes a nota de AP2, mais uma constante aqui que é menos 0,82. Isso aqui dá a nota de AP3 de vocês. E supostamente isso aqui tem uma significância estatística, né? Tem esse estatística F com um número tendendo a zero, né? 10 elevado a menos 33, e cada um dos parâmetros tem um valor de P também tendendo a zero. O valor da constante é o cara que é mais baixo, por assim dizer, que é um cara que é 0,004. Então, ou seja, é estatisticamente, em teoria, significativo. Então, aqui principalmente, aqui acho que é a mesma coisa, né? Mostrou de novo aqueles coeficientes. Essa foi uma reportagem bonitinho. Nessa tua visão ficou bem mais bonita do que uma outra solução que eu tinha encontrado. Então, a própria visão que eu mostro em aula, né? Qual a dificuldade disso aqui? Isso aqui é regressão linear com múltiplos fatores, né? Ou seja, você tem um eixo de AP2, de AP1, outro eixo de AP2 e um terceiro eixo de AP3 para prever. Então, se pensar numa regressão linear tradicional, não é tradicional não, de um único parâmetro é fácil de ver no plano, né? Você vai ter, deixa eu ver se eu desenho, acho que não vou desenhar não, vou pegar do meu material, talvez seja mais fácil. Pegar aqui rapidinho do material. Eu acho que é essa aula aqui.
Aqui, pronto. Então, na hora de exibir a regressão, né, no gráfico, a tela é plana, né, a gente muitas vezes né, escolhe uma das componentes, aqui eu escolhi a P2, né, aí projetei a P2 em função da P3, e aí a gente vê essa linha. Aí a curiosidade que partiu dessa história toda, né, falou que tá aí, que se eu quisesse, já que eu tenho a AP1 saindo aqui da tela, né, tivesse um eixo Z aqui saindo de AP1, né, como é que eu visualizaria isso? Aspas, é difícil ver porque a tela é plana, né, mas dá para fazer alguma coisa próximo, que foi esse código aqui que o Ariel fez. Pronto, chegamos nele aí. Fala aí, Ariel. Esse código eu não montei por inteiro, eu me baseei em alguns sites da internet. E Que isso é a vida do pessoal de tecnologia, programador é isso. Se muitas vezes você precisa de uma coisa específica, pesquisa. Um site muito famoso é o tal do Stack Overflow, né? bastante. E o que é importante para vocês é a interpretação, né? Então, com a interpretação aqui, ó, que dá para ver legal. No R fica mais interessante ainda que R dá para você girar, é bem legal. Mas tem aqui, ó, o AP1, AP2. As bolinhas, né, são as combinações de coisas, né, de notas. E no eixo vertical aqui é a nota de AP3. Então, quando a gente olha aqui, ó, cadê o cara? Esse cara aqui, a gente olha no plano AP2 vezes AP3, a gente vê uma linha. Quando a gente olha aqui, ó, AP2 vezes AP3, se você olhar aquela linha, essa linha aqui, ó. Só que como são duas variáveis, AP1 e AP2, essa linha, né, no espaço tridimensional, na verdade, é um plano. Acho que dá para ver aqui, né? Esse laranja é como se fosse uma folha de papel que está tentando encaixar nesses pontinhos que estão no espaço 3D. Dá para ver, né? Dá para ter noção, né? Enquanto a gente vê no 2D, né? É uma linha tentando encaixar nos pontinhos. Aqui no espaço 3D é um plano, né? Uma folha de papel tentando encaixar nos pontos que estão voando aí no espaço, né? Dá para ver? Vocês dá para ver, né? E nesse código de baixo, esse último que você está com o mouse em cima, você consegue mudar o ângulo de visão, né? Verticalmente e o 0 muda verticalmente. Você coloca os graus, ele vai girando a figura. Você tem a visão, né, de outra posição. O do R, e aí para também não comer tanto tempo, a gente pode depois ver o do R. O do R é legal, que é um código super curtinho. Eu acho que se brincar até por aqui, pelo histórico de versão que a gente estava brincando aqui, é capaz de ter ele aqui. Deixa eu ver se tem alguma mudança que eu fiz lá para trás. Tem no... Não, aqui, ó. eu não, acho que esse arquivo que a gente está mexendo é só resolução. É outro já, né? Será? Se voltar no Quant, no primeiro arquivo que eu postei, lá no final tem resolução do R. Tá. É outro collab. Eu preciso... Não, pode deixar assim. Deixa ele assim. Não, no de cima. Esse aqui, né? Isso, lá no final. Aí tá o erro que estava dando. O erro que estava dando, que esse Z era multidimensional. Eu até tinha separado a solução aqui, ó. Cadê? Isso aqui, dá para resolver isso aqui, aspas, só com um códigozinho, que era mudar isso aqui, ó. Do jeito que você fez aqui, ó. Plotar surface, plotar um tree surface, ou seja, uma superfície tridimensional. Com essa única linha aqui, resolvia o que estava dando erro para você. Deu dor de cabeça esse erro. E o código de R, deixa eu ver se dá para rodar rápido, não quero roubar tanto o tempo dos meninos. Acho que dá, que eu tenho um fácil aqui, um RStudio. Deixa eu ver se vai. Eu abri RStudio ou abri a coisa errada? Abri a coisa errada. O código de R é super curtinho. Tem umas coisas em R que realmente é mais simples do que Python.
O legal do R é que você consegue ficar modificando a figura. Você gira ela. E assim, muita coisa em R de cálculo dá para fazer aqui no próprio Colab, né? É só botar esse comandinho aí qualquer célula do Colab você bota %, R é R. Aí coisas específicas gráficas, como essa biblioteca, ele não consegue exibir direito. Aí, infelizmente, tem que voltar aqui para o RStudio. Eu acho que ele não se achou aqui. Eu acho falta instalar alguma coisa ainda. Se passar pro... vou passar para o pessoal. Fica à vontade, não tomar muito tempo. Falta alguma biblioteca aqui para instalar. João e Bruno, querem controlar a tela aí ou querem seguir falando e eu vou descendo aqui a tela? Pode ser assim também. Pode? Então vamos lá. Tá meio ruim também, acho que vai... Beleza. Cadê vocês aqui? Macroeconômicos. Aqui eu até comentei, como dar permissão, né? Não sabia. Da semana passada para cá, você viu que a interface gráfica do Google mudou, né? Tipo, isso aqui foi no dia... eu fui procurar hoje, eu falei, caramba, não tem nada a ver com o que... Tem nada a ver agora, né? Isso aqui foi, cadê? Mas eu achei, consegui já. Tá datado, né? Cadê? Isso aqui, 5 de maio era assim e agora tá assado, né? Cadê? Quando você clica aqui, já mudou totalmente isso aqui, né? É outro formato, é outra carinha. Mas vamos lá. Cadê ele? Pronto. Aqui você está usando justamente aquela técnica de mapear o drive, né? Acho que não está compartilhando a tela, Luiz. Ou Desculpa, pelo menos para mim. Verdade. Ô Luiz, só uma dúvida. Eu percebi que, assim, diferentemente do Jupyter, eu tenho que ficar rodando por exemplo, quando eu vou rodar o Quandle em outro notebook, eu tenho que instalar ele de novo, tenho que ficar instalando ele repetidas vezes. Tem. No Jupyter, eu só preciso instalar ele uma vez. Qual é a vantagem e a desvantagem no Colab nesse sentido, né? Quando você está no Jupyter e o Jupyter está alocado na sua máquina, a máquina física que está rodando os programas é o seu computador, certo? Uma das vantagens do Colab é você não precisa nem de máquina. O Google te dá de graça uma máquina relativamente boa, que é essa máquina aqui, ó. Ele está conectando, eu vou mostrar. Ele até demora a primeira execução, porque ele está criando uma máquina virtual, ó. Essa máquina virtual, ela tem aí, 12 GB de RAM e 100 GB de disco. E à medida que você vai usando, ele aumenta até certo limite. Então, ou seja, ele te dá uma máquina virtual relativamente boa. Qual é o lado, aspas, ruim? Toda vez que você inicia, ele cria uma máquina nova do zero. Então, por exemplo, você subiu o arquivo de dados, daria até para subir aqui, ó. Aqui está o diretório. Se eu quiser pegar um arquivo de dados e subir aqui, ó, esse aqui é do parlamentares que eu estou mexendo. Vou subir. Ele até deu um alerta, falou assim: quando a máquina morrer, esse arquivo morre junto. Ele está subindo o arquivo. Subir, eu consigo trabalhar com ele. Só que quando a máquina morrer, esse arquivo some, eu teria que subir de novo. O que é que eu faço muitas vezes para, né, até nas aulas de contraturno, para fugir um pouco desse empecilho? Deixa todos os arquivos no teu drive e aí usa justamente esse comando aqui, ó, para ele dar permissão nesse notebook ao teu drive, que é muito legal para quando você está trabalhando individual, né? Você tem tudo no teu drive e a vida segue, né? Ele gera esse código, deu permissão, aí qualquer arquivo no meu drive ele acha fácil. Quando está trabalhando em time, né, várias pessoas mexendo, e mesmo isso fica meio inconveniente. Aí fica muito legal a ideia de usar, por exemplo, publicar no GitHub em algum lugar e pegar o arquivo, não que está no Drive, mas um arquivo que esteja na internet. Tipo isso aqui, né? Cadê? Tipo isso aqui, né? Esse arquivo aqui que está na internet. Ele já puxa direto do GitHub daí. Puxa direto do GitHub. Né? E GitHub eu peguei, porque supostamente é um lugar fácil de publicar, mas pode ter em qualquer lugar. Se eu tiver acesso a qualquer site, né, que eu suba um arquivo, você viria. Se eu quiser publicar aqui quantbmec.group/ esse arquivo, eu subir lá por transferência de arquivo, vai estar lá. Porque o GitHub é muito fácil, né? Você não precisa saber nada de site, de transferência, é tudo fácil. Né?
Mas manda bala aí, conta aí como é que é a história desse... Ah, sim. E aí, como isso aqui é uma máquina virtual, né, uma máquina Linux, né, você tem... Tudo que você digita aqui é uma programação Python ou aquele esquema que eu expliquei de você instalar a biblioteca R e você poder dar comandos R, né? Você dá % R, tudo aqui para baixo é R. Então esse %, ele vai dar um comando especial, chama de comando mágico. Um outro tipo de comando mágico, comando especial, é a exclamação. Exclamação é um comando que eu dei agora, vai ser um comando para o sistema operacional da máquina. Então, minha máquina pessoal aqui, por exemplo, é um MacBook, né? Então, no Mac, no PC também dá para... Você digita CMD no PC, tem alguma coisa parecida com isso. Então, toda máquina por trás tem um terminal, né? Que você, quero listar os arquivos em Unix, esse ls, ó. Então, tudo que está no meu PC aqui são esses arquivos, tá vendo? É uma forma antiga, né? Antes do Windows tinha o tal do DOS, né? Então, Linux é um pouco dessa cara. Então, quando você bota exclamação, é um comando para o sistema operacional. Então, aqui, eu vou dar exclamação ls, ele vai listar todos os arquivos que tem nessa máquina que acabou de ser criada. Que não tem arquivo nenhum, né? O único arquivo que tem é esse do deputado que eu acabei de subir. Aí, voltando para o teu ponto, João, aí, algumas bibliotecas básicas de Python já vêm. Então, sei lá, Seaborn, Pandas, bibliotecas muito usadas já vêm instaladas. Bibliotecas específicas como esse Quando aqui não estão instaladas. Aí você instala com esse comando pip. Aí você bota exclamação pip que está instalando o sistema operacional da máquina. Dali para frente... O Pandas Data Reader também não precisa instalar, porque ele já tinha na máquina. Isso, então tudo isso aqui você não precisa instalar. Ó. Esse C, Seaborn, Matplotlib já tem instalado. O único que precisou foi realmente esse quando. Uma vez instalado, tudo que já está instalado você pode usar normal. Aí vira comando Python, né? Importação e tal. Beleza. Beleza? Vai lá. Bom, a ideia mais ou menos era extrair o máximo de informação possível para meio que eu começar a me familiarizar com isso, né? E acabou que foi bem mais útil do que eu esperava, porque eu estou usando isso agora também para fazer alguns trabalhos tanto da própria faculdade quanto do núcleo de macroeconomia, lá do IBMEC Finance. Então, esses dois primeiros textos aí foi uma ideia de quais dados eu ia extrair, mais ou menos pensando num trabalho que eu ia fazer. Alguns dados de dívida, produção industrial, tanto externa quanto interna. Você tem também quantidade de crédito, que eu acho que é a área do Brunão mais. E tem também de juros. N coisas. E aí pode ir descendo já. Parênteses, esse grupo vocês estão com algum Instagram, alguma coisa? Tem. O Instagram é IFS. IFS. IFS o que mesmo? Desculpa. IBMEC Finance Society. IBMEC Acho que é IBMEC IFS. Isso. IBMEC IFS, né? FS, sem o I. IBMEC IFS. IBMEC IFS. E tem algum professor que está mais próximo, tipo o João Ricardo, alguma coisa assim? Não, o João Ricardo, ele cuida do núcleo de macro mesmo da faculdade. Sim. Atualmente, acho que sim. a gente está tendo aula com alguns professores, a gente teve aula de contabilidade com a Simone, fez a capacitação para a gente, e atualmente a gente está tendo capacitação de macro com o André, o Luiz André. André Luiz, eu tô acompanhando eles lá, que aí eu tô no caminho contrário de vocês, eu tô começando a me familiarizar um pouco com esse mundo de macro aí, esses Cobb Douglas, esses caras todos aí, tô começando a me aproximar. Beleza. A gente vai aprendendo fazendo, né? Assim, se tiver alguma dúvida, a gente procura algum professor para ajudar a gente. E por coincidência, até o cara, e pior que foi coincidência, o próprio cara da primeira palestra, que é o cara da XP lá, como é que chama ele? O Vitor, né? Foi um cara que vocês tinham trazido também, né? Não, o Vitor não. Por coincidência, eu tinha visto, eu tinha feito um workshop com ele já. Ele foi uma vez na faculdade que eu lembro fazer uma palestra, mas eu não lembro se foi pela Liga, se eu não me engano. Não lembro se era faculdade ou pela Liga. Mas eu lembro que eu fui. Eu acho que ele mesmo confundiu, porque ele mencionou do Theo. O Theo tá ligado a esse do FS também? Tá. O Theo mexe em R, o Theo faz todo o trabalho dele em R lá. Aí ele comentou até do Theo e eu lembrava que o Theo tá ligado ao da Liga, né? Aí só que ele falou do FS. O FS eu vi a primeira vez por ele, pelo Vitor. Nossa, eu nem tava sabendo, mas também tô mais ativo esse ano mesmo. Ano passado Beleza. Não, justamente, a ideia do Quant é movimentar essas coisas e servir de apoio para todos esses grupos, né? Tanto os grupos, né,
auto-organizado por vocês, os grupos de pesquisa oficial, né, puxado pela Patrícia, pelo Ito, pelo João Ricardo, né, a parte de empreendedorismo com a Miriam, é muito para isso. Mas desculpa, interrompi o raciocínio também. E aí você estava falando, né, puxar aqui os dados. Essas duas primeiras abas foi mais ou menos eu estava tentando jogar tudo que eu estava pensando em botar aqui. Que tem tanto a biblioteca do Quandl, nesse primeiro, quanto a biblioteca do Sidra, que é do IBGE. Eu consegui achar, porque assim, a biblioteca do Sidra ela só tinha no R, mas um mês antes de eu começar a fazer isso, um cara conseguiu fazer a linkagem entre o API do Sidra e o API do Python. Então, acabou sendo bem útil. Tá. Deixa eu ver se ele vai rodar tudo. É por causa do... Abaixo, Pronto, agora foi. vai. Né? Aí, esse quando, talvez para o Ariel, eventualmente para o Andel, ele é uma biblioteca que ele puxa, né? E quem fez, sei lá, laboratório comigo, o que seria normal? Você quer saber esse indicador aqui do Banco Central. Você iria lá no site do Banco Central, né? Indicador não sei quanto, saldo de carteira não sei o que, deve ter uma planilha em CSV disso aqui, ó. CSV, a gente baixa isso aqui, né? E é uma planilha e a gente brinca lá em laboratório e negócio. E não só em laboratório, né? Do jeito que está aqui, exatamente como a gente fez aqui com o exemplo do Ariel, com as notas de AP1, daria para simplesmente subir isso lá, ler pelo Pandas, né? Qual é o inconveniente disso? Você precisa todo dia estar pegando esse dado atualizado. Por exemplo, eu estou fazendo isso com Covid. Então, todo dia tem atualização de vários países, né? Do Brasil e de vários países. Então, eu não vou ficar todo dia baixando de Brasil e mais 10 países a atualização. O ideal é que tenha algum programa Connect na internet, né? E baixe. Então, para indicadores muito importantes, já tem bibliotecas prontas, como esse Quandl. A pessoa que eu quero trazer semana que vem, que é um assunto até que surgiu na nossa aula da tarde, para os caras que não tiverem biblioteca, dá inclusive para fazer, que chama de web scrap, né? Então, por exemplo, vamos assumir que não tinha biblioteca para trazer Covid. Eu sei que está publicando todo dia atualizado, até na Wikipedia aqui, por exemplo. Deixa eu ver se foi um bom exemplo. Não foi exatamente um bom exemplo. Em inglês, acho que talvez tenha. Então, aqui ó, no Wikipedia talvez tenha uma tabelinha com todos os dados. Ó, para aqui, ó, todos os dados. Não é exatamente o que eu quero, mas serve como exemplo. Né? Tem uma tabelinha com um monte de dado. Se eu quisesse baixar esse dado todo dia atualizado, eu posso fazer um programa Connect aqui e ler essa página para buscar esses dados em particular. Tá? É tal do scrapping. Cadê? E assim, esse Quandl, ele é de graça. Alguns dados são pagos, mas assim, tem muito dado de graça e é só você fazer a conta que você vai receber a senha. Aquela senha que você botou ali, que é o API. Essa chavezinha que é isso. Tá? Se você quiser fazer uma conta, você vai lá, faz. A primeira coisa que você recebe é a senha para você poder acessar essa biblioteca. E aí, começando agora nos dados externos, o primeiro dado que eu peguei foi um dado do dólar. Eu tentei comparar o dado do dólar com o dólar broad, que é meio que uma média ponderada, um número índice, no caso, do dólar contra todas as moedas do mundo, versus o dólar contra o real. Então você leu esse conjunto de dados Esse aqui, é o dólar broad. do Federal Reserve, o textal de Broad, que vem lá do Federal Reserve, né? E ele no final gera um data frame, e aqui no data frame você, né? Aqui esse head. Exato, eu vi como é que estava o formato do dado para ver se eu podia ou não conectar com o outro data frame que vinha do BCB. E via de regra vão ser séries temporais, então muitas vezes só vai ter uma única coluna chamada valor, né? E aqui o índicezinho dela é a própria data, né? Então vai ficar muito fácil para juntar com outros dados. Se fosse dar um merge, por exemplo, ele iria, porque estava na mesma leitura. Aqui meio que você já fez pareado, né? Você colocou os Isso. nomes das cotações que você quer pegar numa lista, num vetorzinho, e aí fez um laço para percorrer esse vetor. Para cada um desse vetor, vai colocando num data frame. E vou até botar aqui um comando a mais. Esse data frame aqui você renomeou algumas colunas, né? Porque todo mundo vem como valor. Até dá para mostrar aqui, né? Data frame. Como a base de dados é única, todas as colunas dele basicamente estão o mesmo nome, justamente para facilitar essa ideia. Perfeito. E aqui você renomeou, né? Pronto, trocou os nomes.
Aí você parou para... Vai, desculpa falar, diga aí. Não pode falar. Eu, na verdade, queria saber se tinha dados nulos, né? Porque aí não poderia fazer análise, dependendo qual fosse. E aí, porque esses dados eles são coletados em épocas de tempo diferentes. Por exemplo, o Federal Reserve, ele em geral, ele é atualizado todo dia. E o do Banco Central, ele é atualizado a cada 7 dias. Então, tinha que eliminar os dados nulos que tinham nessa base de dados. Então, ou seja, aqui no dólar Brasil, BRL tinha 5 caras, né? Tem 5 dados nulos. E aí você fez esse comando aqui de drop NA, ou seja, derrubar, né, os nulos, e essa opção in place, ou seja, na própria data frame, não precisou nem salvar de novo aqui data frame, né? Você já fez no próprio data frame, ou seja, significa que se eu rodar esse mesmo comando aqui ó, de isNull e mandar sumarizar, totalizar, né, ele não deve ter mais os 5. Vai dar zero. Né? Aqui está teu data frame aspas inteiro, né? Ele limpinho. Aí aqui você jogou para Excel. Tinha algum objetivo específico aqui de jogar para Excel? Tinha, porque assim, eu ainda não sei como eu faço o cálculo dentro desse data frame, por exemplo. Eu quero saber a variação mensal, então a variação diária, então a variação trimestral. Aí eu joguei para Excel para fazer isso. Pronto. Só de curiosidade. Eu não consigo fazer isso no Python. Vamos fazer agora, então. Só de curiosidade, tá? Então eu vou trocar isso aqui para um caminho content/drive/my_drive, porque como eu mapeei aqui, ó, lá em cima a gente mapeou, content/drive é a raiz do meu Google Drive, né? E aí my drive é a pasta principal. Cadê? Isso aqui. Então isso aqui, se der certo, ele vai gerar no meu Google Drive. Vai gerar pasta dentro do seu próprio Drive. Nem pasta, um Excel, né? Eu poderia ter colocado subpasta, mas eu botei aqui, ó, FX, tá aqui, ó. Certo? Certo? Tá lá, isso, né? Aí começa, e de novo, é o que eu falo até na minha turma de contraturno. Quanto mais prática, né? E aí pesquisa na internet e tal, mais você vai aprendendo. Então, uma dúvida rápida. Diga. Por exemplo, quando você está fazendo um comando e aí, por exemplo, você quer saber quais são os inputs que você tem que dar dentro daquele comando. No Jupyter, você dá Shift Tab e ele mostra todos os inputs. Eu ainda não descobri dentro do... Quando você dá, por exemplo, a gente tá aqui, eu dou um ponto, ele mostra, tá vendo? Você espera 2 segundos, ele mostra. Aí eu quero fazer... eu quero fazer aqui, ó... Tem vários comandos já para fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. E aqui em particular eu quero uma coluna. Eu quero pegar a coluna do... Quais são as colunas? Vamos pegar a coluna do dólar. Vai ser dólar Brasil aqui. O dólar contra o real. Aí peguei essa coluna em particular. Botar um ponto. Estranho não aparecer, mas... Tem um cara que chama justamente PCT Change. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fez... vai linha contra linha. Linha contra linha. A primeira linha, como é a linha de base, ele dá não é um número, né? Eu posso guardar isso aqui como um vetor, né? Variação do dólar. E aqui eu faço, sei lá, imprimo ele. Se eu quisesse, por exemplo, a variação mensal, eu conseguiria isso... Eu já mexi com SQL, tinha que fazer isso com a Window Function, mas você não marca lá. Aí de novo, começa as brincadeiras práticas, né? Mas deixa eu ver. Agora o que eu achei estranho aqui foi ele não ter aparecido PCT Change. E fora que você me perguntou do ponto, quando eu boto aqui abro aspas, ele deveria mostrar quais são os parâmetros de entrada, né? Seguindo um pouco a brincadeira, né? Aí até questão de prova, vou botar para questão de prova para nossa turma de contraturno. Foi acho que nossa, sei lá, segunda ou terceira aula. Como é que eu faço por mensal? Aí aspas começou a ficar um pouco difícil pelo seguinte, mas dá, né? Porque aqui eu não tenho informação de data quebrada por mês, né?
teria que daqui quebrar o mês. Fazer o mês daí, né? Fazendo o mês. Eu vou fazer em Excel só para ter noção do que eu tô falando, tá? Aqui, ó, vou baixar. Porque no Sidra eu tive outro problema, que aí você vai ver. O problema, assim, no caso, ele não tá valendo como número os dados. Sim. Também, a Aí gente tem uma tem um função de comando, né? converter. Tem uma função de converter. Então, ó, aqui no Excel, que daria para fazer uma coisa parecida, pegar aqui, por exemplo, o month disso aqui. Aí eu tenho a coluna com um mês, certo? Tem gente com mês 1, mês 2, mês 4. Aí a gente faz o quê? Uma tabela dinâmica, né? Faz uma tabela dinâmica dessas coisas, para quem quiser matar saudade de laboratório, onde você agrupa pelo mês e você quer saber, vai querer saber, sei lá, a média, e aí depois em cima da média fazer a variação, né? Então, não, isso aqui ele fez soma, seria a média, field settings, média, aí deu a média do dólar de cada coisa, aí quer ver a variação, seria isso aqui dividido por isso, né? Ou um menos, né? um menos vezes 100, né? Aí eu troco de formatação aqui. Acho que ele está fazendo alguma coisa errada. Pegar aqui separado, copiar e colar aqui. Então, fica esse dividido por esse, menos 1, arrasta, e isso aqui eu troco para percentual. Certo? Então, mais ou menos esse passo a passo dá para fazer também lá em Python. Vai ficar um pouco mais, aspas, trabalhoso, chato, porque a gente não tem o mês certinho aqui, né? Mas daria a função de puxar o mês aqui, e aí depois que puxasse o mês... Você teria que fazer uma função para converter em mês e depois fazer o cálculo. Fazer aquele group by, calcular média, né? E aí nessa nova variável, terminando aqui a sessão, eu posso tentar brincar um pouco, só para não consumir o tempo todo da sessão e montar alguma coisa parecida com isso, né? Mas seria tirar o mês, agrupar por mês, calcular a média. Calcular a média, você vai ter um outro conjunto de dados só com poucas linhas, né? Com 4 linhas, porque aqui você só tem os últimos 4 meses. E aí aplicar esse PCT change aqui, né? Cadê que a gente usou agora? Esse aqui é mudança percentual. Que você vai chegar exatamente a esse resultado que chegou no Excel. Outra coisa interessante é isso aqui, ó, que é que se faz muito. Tem outra função que é a função de diferença. Você pode fazer uma coluna, então assim, daqui ó, 402 para 405 aumentou 3 centavos, certo? Uhum. Aí você pode fazer também o cálculo da diferença. Então, o primeiro cara que eu falei ali mostrou a diferença. O que muito economista faz, e o pessoal do mercado financeiro, é fazer o log disso aqui, ó. Faz o log e depois a diferença. Acho que eu estou usando alguma coisa errada aqui no log. Se tá base 10, alguma coisa. Depois eu vejo exatamente como é que faz para jogar o log aqui. Mas você pode fazer o log disso, né? O log de uma cotação dessa, que aí quando você tem log na base 10, por exemplo, desse cara e desse outro cara, né? E você faz a diferença dessas duas coisas, que computacionalmente é até mais simples do que fazer esse cálculo percentual dessa divisão, você consegue perceber essa variação percentual, né? Eventualmente quiser traduzir em número, é só voltar a exponencial. Então, exponencial, ou mais simples, né? Esse cara aqui é elevado a 10. Ou 10 elevado a esse cara, quer dizer. Aí você vai ter a esse cara. Vai ter dado lá os 7%.
Acho que passando o log também você consegue meio que linearizar. Se você for fazer o gráfico, ele vai ficar muito melhor para se visualizar também. Isso. Que até eu conversei com minhas turmas esse ano de laboratório, né? Analisando Covid. Covid é muito ruim de você ver exponencial. O olho humano é muito ruim para ver exponencial, né? Então você não sabe quanto está indo mais rápido e menos rápido, né? Você sabe que está subindo exponencialmente, mas exponencialmente extremamente rápido ou rápido? Na hora que você transforma esse log, ele lineariza, tira a exponencialidade e vira como fosse um linear, onde tem uma curva mais ou menos inclinada. Mas beleza. Eu brinco depois um pouco aqui, João, para te dar uma ideia de como fazer essa parte de sumarização. Segue aí teu raciocínio. Algumas coisas você fez em log, não. Segue teu Oi? raciocínio aqui. Sim. Ô, professor, outra dúvida também. Se eu quisesse adicionar uma coluna a esse data frame, já com esse cálculo, de, por exemplo, adicionar a terceira coluna com variação diária. Tranquilo. Seria só chegar aqui, ó, esse variação diária. Já Qual vai ser a problema? Acho que ele vai aceitar. A problemática é ter exatamente o número de linhas. Aqui no caso vai ter o número como está not a number, vai ter. Se você tivesse esse mesmo vetor com uma linha a menos, né, que é da variação, aí tem uns jeitos mais chatos de fazer, que envolve, tipo, você quer juntar um negócio de 10, que originalmente tem 10 linhas, com um cara que tem 9 linhas. O que é que eu faço com essa linha que está faltando? Então você tem que passar essa informação. Mas nesse caso aqui acho que vai dar certo. Seria simplesmente o teu data frame, DL, DF, na coluna, o nome que você quiser dar, Você variação. cria a coluna. Você Como dá o se nome que você você quiser. estivesse escrevendo um data frame normal. Só isso aqui, ó, já vai. Deixa eu ver se ele vai assim. Se ele não for assim, já foi. Aí aqui, se você mostrar o data frame, eu já devia ter feito naquela própria linha lá. Head. Certo? Tá lá. Bem simples. Beleza. Tranquilo. E essa parte de gráfico aqui, qual era a tua ideia? Aí eu fiz um gráfico mais ou menos para comparar se o real estava seguindo mais ou menos a valorização do dólar no mundo, se isso realmente era um movimento que era puxado pelo dólar ou se era de fato um problema nos nossos fundamentos internos. Sim. De fato, sim, você pode ver que porque assim, isso aqui está em o preço do real, o preço do dólar está em real. Então isso aqui é mais ou menos o custo do dólar. Então quanto maior, mais depreciado. Para o dólar, quanto maior, mais apreciado, que no caso é o número índice da variação total do dólar. Tá. De fato, você pode ver que assim, o dólar ele vem apreciando muito forte, e de fato isso vem puxando o real para depreciação. Só que assim, está tendo um descolamento nesses últimos dias aqui. Por exemplo, a partir do final de abril, desde da saída do Moro, você pode ver que teve um descolamento assim, que o dólar está depreciando e o real, no caso, apreciou. Nos últimos dias, de fato, ele deu uma melhorada, mas os dados, por exemplo, é porque isso aqui está até o dia 30 de abril, que foi uma semana boa. Mas se você pegar os dados dessa última semana, você já vê que o número piorou de novo, enquanto o dólar meio que está estável. Então, de fato, isso pode sim. Acho que esse gráfico até representa que pode ser um problema de fundamento do Brasil, de risco país. Show de bola. Deixa eu até tentar uma outra coisa aqui, ó. Cadê? Só que eu não gostei muito desse gráfico, para ser sincero. Achei ele tá estranho. Você não gostou? Achei ele fantástico. Aqui, porque tá muito volátil, né, também. No próprio data frame, e talvez, mas não tem problema, eu chamar a função de correlação. Ó. Então, se existe correlação entre o índice do dólar e esse indicador do real. Tem uma correlação alta, 95%. Certo? Beleza. Que mais? Aí aqui... Isso aí por exemplo, isso aí é uma média dos títulos corporativos, uma média da taxa de juros que é cobrada dos títulos corporativos dos mercados emergentes. Tá. Que é calculado pelo Morgan Stanley, eu consegui esse dado lá no Quando também. E mais ou menos você vê aí como ele dá uma porrada a partir de março, que é com o coronavírus. Você tem eu nem calculei a média aí para ver quanto é que estava a média dos últimos dias. Eu só quis visualizar o gráfico mesmo. Mas batendo o olho já dá para ver, né? Já dá para ver que ele estava mais ou menos a 6, estava estável, e aí deu o coronavírus ele chegou a bater 14. Agora tá. Isso assim, isso é péssimo porque é o custo de dívida das empresas, né? Você praticamente dobrou o custo de capital das empresas em 3 semanas, assim, foi o prazo.
Muito Isso legal. também pode ser um medidor de risco, né? Que os investidores estão correndo desses títulos que, de fato, assim, títulos do mercado emergente, eles são considerados como junk bonds, eles são títulos de alto risco. Então, quando a taxa de juros sobe muito, isso quer dizer que os investidores estão correndo esses títulos, estão vendendo esses títulos e eles estão, no caso, desvalorizando. Quanto mais desvalorizado está o título, maior o yield, né? Que é a taxa que é paga por ele. Eu vi uma análise parecida com essa, era justamente o pessoal saindo até de Bovespa e tal, e indo para ouro, aí o ouro aumentando. Tá todo mundo indo para ouro e títulos do governo americano. O título do governo americano paga quase zero, mas ainda assim o pessoal tá indo. É seguro, né? Pelo menos não vira negativo como petróleo, né? É, exato. Mas o pior é que assim, o título acho que é do Japão, é da Alemanha. Da Alemanha não mais, eu acho, mas do Japão o pessoal é negativo e o pessoal compra. O rendimento dele é negativo, mas porque é muito seguro. Não, beleza. E para cá? Aqui é a taxa de juros do Banco Central, fiz um estudo breve de como é que estava o custo de crédito para as empresas. E aí eu peguei a taxa Selic nos últimos dias, até baixou ontem, eu nem atualizei esses Ah, dados ainda. sim. Não sei se está lá. Deixa eu ver se rodando ele já pega atualizado. Será que ele já pega? Dá um head aí na Selic, para ver se ele pega. Um tail, no caso, né? Acho que head não. Não, ainda não atualizou, não. Acho que vai atualizar hoje. É diário isso. Bom, mas aí Tranquilo. eu fiz mais ou menos um... É porque eu tô na minha tela aqui. Aí. Você pode ver assim, a linha em azul é a taxa de juros para pessoa jurídica, com recursos livres, empresas não financeiras. E a linha vermelha no eixo direito é a taxa de juros básica da economia. Você pode ver que, de fato, ela vai acompanhando, né? À medida que a Selic vai caindo, a taxa de juros também vai caindo para as empresas. Mas que ainda assim é muito alta, você tem assim um spread absurdo. E que você pode ver que ela deu uma inclinada agora no final, por causa do coronavírus. Isso também é um... Enquanto a taxa de Selic caiu, a taxa de juros com recurso livre subiu. Que ela não vinha fazendo isso, assim. É um Sim. movimento meio que único, por causa do corona e aumento do risco. E o movimento do Banco Central, isso aqui não é causa natural, eu me metendo na economia sem muito fundamento, mas um movimento natural do Banco Central é na hora que os juros aumentassem por excesso de consumo e tal, é fazer o movimento contrário, é ter subido os juros, né, para controlar a inflação, né? Exato. É, Porque também a taxa de juros livres, que é a linha azul, ela tem uma correlação muito positiva com a inadimplência, né? Então, o risco de inadimplência aumentou muito, apesar de que isso ainda não foi refletido na economia. Mas só pelo fato do risco, do medo de inadimplência, os bancos já cobraram isso, pararam de emprestar, e aí fez com que essa curva inclinasse. Ela está bem inclinada, no caso, agora nesses últimos dias. sim. E esse do PMI? Esse PMI eu pensei que só tinha a versão paga dele. Eu não sabia que dá para buscar assim. Não, esse aí eu achei no Trading Economics, eu já assinava Trading Economics. Mas, de fato, ele é. Mas você consegue pegar ele pelo Quandle aqui, certo? Com esses Mas é códigos. porque eu tenho a Trading Economics já, né? Que é um serviço de informação macroeconômica. Lá no Quandle. Uhum. Ele tem basicamente todos os países do mundo. E aí esse aí foi o gráfico do PMI e do PMS. Acho que ele pode até mostrar assim como que está a situação do PMI. Esse aí é o gráfico do PMI, que é um proxy da produção industrial. Ele caiu assim, na série histórica dele, de você ver 20 anos, ele não teve uma queda tão aguda quanto teve agora nesses últimos meses. E os próprios dados de PIB do fechamento do trimestre, tem isso fácil? A divulgação do PIB mensal é difícil, né? Male tem trimestral, né? Nos países, né? Nossa, eu acho que eu já vi algum canto que tinha mensal, mas era caríssimo. Tá. Mas com certeza trimestral tem. Trimestral tem fácil no Quandle, será? Tem, trimestral tem. Acho que provavelmente assim, não sei se tem uma base deve ter algum lugar como o Banco Mundial ou o FMI. Sim. Algum desses dois bancos de dados. No Trade Economics tem também, mas aí acho que se não me engano é $30. O dólar tá 5 aí. Não, show de Só bola. que é uma base de Então, dados bem robusta também. vou pedir depois atualizado isso aqui para você. Isso aqui tá com data atual, né? Tá com... Não, pode rodar já isso aí, que vai pegar. Esse aqui que tá pegando até abril, né? É. Não, show Se de rodar bola. aí, pega. O próprio Brasil,
Só que o PMI ele é medido mensal, né? Então, assim, Sim. eu acho que esses dados já estão atualizados, no caso. Então, saiu aqui, ó, pelo menos saiu 30 de abril, aqui, 30 de abril. João, show de bola. Eu acho que meio que esse raciocínio ele vai, Esse é o se PMI. repete aqui, para também não. Acabei, acho que consumindo mais tempo de vocês que eu queria. Brunão, quer pegar algum material teu? O que você está analisando é muito diferente daqui do João? Eu consigo mostrar rapidinho. É que Pronto, vai lá. eu tô trabalhando aqui com o João dentro da liga lá no núcleo de macro. A gente E eu meio que fiquei fez um vídeo. responsável. Aí eu fiquei responsável pela planilha de crédito. Então, meus dados eles são mais focados em crédito. Eu vou Tá. compartilhar a tela aqui, vou mostrar rapidinho. Eu pensei que vocês estão trabalhando meio que nos mesmos dados. Então, Bruno, vale depois publicar um fórum só do teu material separado. Então, basicamente na real, porque o nosso objetivo seria produzir relatórios com relação a macro mesmo, e uma parte se complementa na outra. Então, trabalhar junto sempre vai agregar bastante. Eu produzi uns dados mais, assim, dados gerais. O Bruno, ele focou dados só de crédito. Então, o dele tá Sim. bem... A granularidade tá maior na questão do crédito. Sim. Bom, então, começando aqui, eu coloquei os dados que eu ia precisar extrair, que são os 5 indicadores principais que eu estou trabalhando dentro da planilha. Aqui 4, na verdade, né? Falta colocar o spread e saldo de crédito aqui, que seriam 6. Então, concessões, indicador do custo de crédito, a inadimplência e a taxa média de juros das operações. Estamos focando nos dados com recursos livres, porque recursos direcionados, eles são dados relevantes, mas eles não têm um peso tão grande quando você for ver, por exemplo, nas concessões totais, os recursos livres, eles têm um peso muito maior do que os direcionados. A base de dados que eu estou me baseando aqui é o Quandl também, que tem todos os dados do Banco Central. Então, tudo que eu consigo extrair vem lá do Banco Central. Aqui as bibliotecas, NumPy, Pandas, Matplotlib, o Seaborn e Pandas Data Reader. Estou usando mais aqui, na verdade, o Matplotlib. Acho que o Pandas Data Reader eu vou usar um pouco mais depois se eu pegar algum dado de mercado financeiro. Aqui é o mesmo processo lá do João, coloca 100 aqui. E aqui eu coloquei um processo padrão para como se fosse o que eu ia fazer em cada célula, sobre cada dado, para se eu me perder alguma hora, eu volto aqui, me encontro e faço o mesmo processo. Muito legal. Então aqui eu comecei pelas concessões, peguei concessões total, que é o valor total, pelo Quandl também, aqui o código, a data que eu queria, aí eu troquei aqui a coluna valor para já colocar concessões de crédito, para indicar qual dado que eu estou pegando. Aqui eu só plotei o gráfico também para ter uma ideia de como que ele é, só para visualizar ele. E fui fazendo esse mesmo processo para pessoa física, pessoa jurídica. Aí depois eu peguei também concessões como porcentagem do PIB. Então, pode ver que, como você deu uma ideia do endividamento, de como as famílias estão se endividando e como que as empresas estão se endividando. Aqui PF, PJ também. Pode falar, Luiz. Tá descolado isso? Tipo, o PF tá descolando o PJ, ao contrário? Então, lá embaixo tem eu vou mostrar aqui já. Tem um comparativo, eu juntei os dois dados. É que aqui eu só passei também, só a extração dos dados aqui mesmo para eu visualizar o gráfico. A parte mais legal vem aqui para baixo. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Fiz concessões como porcentagem do PIB como inadimplência, taxa de juros para PJ como concessões para PJ como porcentagem do PIB. Então a gente consegue visualizar aqui também. Pode falar. Mostra aquele primeiro parece ser super interessante ali. Aqui são as concessões na linha verde e a inadimplência na linha vermelha. A gente pode ver que as concessões elas aumentaram. Então, antes mesmo do Covid, a inadimplência estava caindo e a concessão aumentando, né? Ela já vinha caindo aqui desde meados de 2017. E as concessões, como no total, ela também vinha aumentando desde meados de 2017. Que é o final da eleição, né? Ou seja, pós-eleição, né? Quando passou toda aquela turbulência da crise da Dilma e tal, e começou a dar uma retomada. Assim. A Dilma é o primeiro encontro ali, em 16. Ó. Então, o primeiro cruzamento em 16 é o período Temer aí. Onde cruza. Então, no período Temer todo, a inadimplência ficou super alta, né? E ele parou de dar crédito, é isso, né? Isso. E o mercado ficou mais confiante a partir pós-eleição, final de 2017, né? Para a virada de 2018. Comecinho em 2018, ela já se encontra e as concessões passam na inadimplência. Tá. Aqui, coloquei concessões de crédito, pessoa jurídica e a taxa média de juros.
taxa média de juros ela tá como na linha azul e as concessões na linha vermelha. Essa aqui, como tá a porcentagem do PIB, ela tá numa variação bem grande. A gente consegue ver também aqui que as concessões aumentaram muito aqui no comecinho de março. Isso Já deve ser o é, corona, né? As é empresas precisando pagar efeito do folha. coronavírus, pacote do governo e do Bacen de quase 1,5 trilhão. Então, esse dinheiro tinha que chegar até as empresas. Acho que um gráfico legal de mostrar aqui, que tem uma interpretação bem bacana, é esse aqui, são os três tipos de concessões como porcentagem do PIB. E o objetivo, na verdade, desse trabalho que eu estou fazendo é conseguir tirar a interpretação em cima disso e para a gente conseguir produzir um relatório que seja analítico mesmo, com interpretação. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que desde meados de 2017, que vem lá daquele mesmo gráfico que a gente está vendo de pessoa física, o crédito para as famílias ele vem aumentando desde esse meio aqui. Uhum. O crédito para as empresas, ele vem nessa variação aqui bem grande, mas ele começa a aumentar aqui também. Então, na época de Covid, tá tendo muito mais corrida atrás de crédito pelas empresas, obviamente, do que para a própria pessoa jurídica, né? Mesmo quem está Isso. sem grana em casa. Uma coisa, né? Você pega a porcentagem do PIB, é muito baixo. Assim, por exemplo, você pega qualquer país desenvolvido, essa tanta quantidade de crédito para as empresas quanto das famílias é muito maior como Sim. porcentagem do PIB do que do Brasil, assim, infinitamente maior. E Sim. outra coisa também, o crédito das famílias é maior do que o crédito das empresas, que é um pouco de uma anomalia aí. E aqui a gente consegue ver também, esse crédito para as famílias, ele vem crescendo, vem nessa crescente que faz 3 anos. Então, é um processo de recuperação longo, se for ver, de recuperação do crédito. E ele empaca aqui no final de 2019. Com isso, a gente consegue ter duas visões. Ou esse crescimento, ele é um indicador de que o consumo ele vem recuperando, que é um termômetro bom para a economia brasileira, indicando que ela está se recuperando, dado que um aumento no consumo ele gera um efeito positivo no PIB da economia. Uhum. Ou a galera ela tá desesperada, pegando dinheiro que nem louco e se esgotando, que acabou se esgotando aqui no final de 2019. Então, pra gente conseguir ter uma interpretação em cima disso, a gente passa para olhar a taxa de juros e a inadimplência, que é o gráfico abaixo aqui. Taxa média de juros total. Ah, não, fiz PF aqui, ó. Taxa média de juros para PF e inadimplência para PF. A gente consegue ver que a inadimplência ela Oi? Subiu agora nesse último Então, ano. subiu aqui em Não tem 2020 nada, aqui. tá quase vertical. Mas a gente consegue ver aqui também que a inadimplência ela vem acompanhando a taxa de juros, elas têm uma correlação muito boa. Pode falar, Luiz. Não, aí eu acho que também já é feito, aqui é especificamente pessoa física, né? Acho que é feito do Covid também, né? Também. Muita gente perdeu renda, o cara tinha dívida de qualquer coisa, do carro, que seja, da casa. O cara falou, não vou, entre você botar, né, fazer o mercado e colocar comida na mesa e pagar a mensalidade do carro, o que o cara vai fazer? O cara perdeu a renda. Então, e aqui a gente consegue ver também, ó, a inadimplência subindo. Então, Isso, esse inadimplência que eu tô falando é justamente isso. Se a gente está vendo que essa inadimplência está subindo, muito provavelmente, quando o cara for pegar um próximo empréstimo, o banco vai falar, bom, se o cara não está me pagando, eu vou subir a taxa de juros. Esse juros aqui vai acompanhar. Com isso, a inadimplência ela vai aumentar mais ainda. Então, mais gente fora do mercado de crédito, mais gente fora do mercado de consumo e adiando ainda mais a recuperação da economia. Portanto, Essa uma mesma interpretação... informação apareceu de um outro jeito lá no material do João, né? Isso. Daquele gráfico que ele fez de taxa média de juros com... Você vê assim, você pega... Inadimplência também, eu acho. Se você botasse aquele inflação, acho. gráfico também, ela ia acompanhar a inadimplência nesse último mês agora, né? Você vê que aquele gráfico, ele tá descendo, ele tá na tendência de queda, e aí veio o corona, ele parece que vem e dá uma volta de 180 e se inclinou para quase cima. então, é quase um ponto de inflexão aqui. Então, basicamente, o trabalho que eu estou fazendo é esse. É extrair os dados, olhar o gráfico e tentar tirar uma interpretação em cima disso. Uma interpretação econômica para conseguir fazer uma análise. Muito bom, muito bom. Ô Luiz, depois, assim, acho posteriormente, naquela minha planilha, na planilha não. Desculpa, só uns parênteses, Bruno. Aí tem uma parte tua que tá com problema aí. Então, eu ia até falar, porque tem um gráfico que eu fiz, que o gráfico, na verdade, ele é esse aqui. Tá. Ele tinha dado certo, aí eu fui tentar mudar um negócio nele ontem, e aí eu não sei o que aconteceu, deu esse erro aqui, e eu não consigo mais plotar ele. Eu não tô Você podendo me pode ajudar. dar tudo de novo, é algum dado que ele não tá lendo.
Talvez. Mas publica no fórum ou como Colab ou como notebook um post que eu converto, né? Se for o caso, eu converto para Colab e a gente vai mexendo junto, aí acerta Tá, isso aí. fechou. E eu vi que você está também escrevendo no próprio grupo de vocês. Vocês têm um site, uma área que estão publicando texto, alguma coisa? Na Não, verdade, não. Ainda não. É que esse relatório aqui que eu fiz pretende, é mais para um acompanhamento que a gente está fazendo com o André, o professor de André. macro. Tá. Aí ele pediu para na semana passada, eu fazer um relatório, não um relatório assim, né? Porque a gente vai aprender a escrever um relatório, por exemplo. Então, um Tá. relatório inicial sobre os dados que saíram do Banco Central sobre crédito. E aí, então, eu fiz aqui uma interpretação em cima deles, consegui usar o gráfico também, consegui usar o gráfico de Eu acho que é média de juros excelente. com o Selic. Eu acho que é excelente. E o grupo de vocês, além de Instagram, vocês têm algum site, alguma coisa ou não? Tem site. Tem Deixa site, eu, né? deixa eu botar o site aqui no chat. Que eu ia até me oferecer, se quisesse um espaço para pegar um artigo desse e publicar, né? Eu boto um subdomínio do Quant, lá fica Quant barra Aham. IFS, e aí vocês publicam o que Legal, vocês quiserem. legal, Se vocês- legal. Mas se você tiver site, sei lá, não sei se precisa. Assim, o relatório, o André sugeriu a gente não publicar nada, por Vocês enquanto, estão chiques, relatório estão com macro. domínio do ponto .com até. Eu humildezinho aqui com o WordPress, meia boca, vocês estão do chique aí. Sim, o André orientou para não publicar O André por tinha, enquanto, né? assim, eu acho legal a gente compartilhar esses dados, né? Acho que a gente tem bastante dado e vai coletar mais. A gente só não pode compartilhar ainda o relatório em si, que o André sugeriu a gente não compartilhar, porque provavelmente vai ter algum erro e tal, e é bom a gente aprimorar bastante antes de compartilhar. Beleza. O que seria legal também que o André sugeriu é a gente fazer. Vou cancelar aqui o compartilhamento. O André sugeriu da gente, quando produzir o relatório, a gente, por exemplo, soltar dentro da liga, para a galera ela ter uma ideia do trabalho que a gente está fazendo, meio que se engajar, e aí depois a gente consegue aprimorar o nosso relatório para daí poder soltar também. Acho que seria Beleza. um passo inicial bem É porque isso interessante. nasceu agora, né? Esse núcleo de macro da Liga Financeira. É o primeiro semestre da gente. A gente está É, estruturando também. todo. Não tinha, antes era só dado de finanças mesmo, assim, análise de empresa, valuation. Agora que a gente está com uma parte mais econômica. Não, os dois aspectos são interessantes. Eu acho que esse exercício é interessante, né? E bom ver como ferramenta está ajudando vocês. Mas se não tem tanta fluência na ferramenta, só vai ter com a prática mesmo. E você falar alguma outra coisa também, né, João? Sim, verdade. Não, é só a última dúvida que, no caso, meus dados do Sidra, eu exportei para Excel e tive que reler ele como número, porque no formato que ele está, o Era. Python não lê ele como número. Tá no teu notebook aqui em Tá, algum tá no lugar? notebook. Mais para baixo, é? Onde é que ele tá? Para aqui, é? Aí, dados Sidra BG. Aí tem que instalar, no caso, que eu faço também. Essa parte de PMI também tá vindo desse Sidra? O Sidra tem ele tem o PMS, a pesquisa mensal do comércio, o PMC e o PIN. Que é como se fosse o PMI do Brasil. E é de Isso graça. aqui, gente, por que esse Ele tem tudo. Hidden Cells não tá aparecendo aqui, estranho. É porque eu acho que tem que clicar ali no 4.1. Aperta aí no Hidden Cells. Então. Então, é isso que eu tô fazendo. Aí aperta de novo agora no. Aí. Tá certo já. Pronto. Esse aí é a pesquisa industrial mensal. Esse é como se fosse o PMI do Brasil. Só que ele não é bem o PMI, porque de fato ele é produção industrial bruta mesmo. Tá. Mas aí qual é a parte que ele tá dando um pau com números? Então, quando eu construí o data frame aí, o D2N, no caso, é a data, né? Esse PIN, PMC e PMS, eu tenho que plotar um gráfico. Tenta plotar um gráfico aí que você vai ver. Ele não lê como número. Esse eu notei. Peraí. Tem que rodar os dados de novo. Tem algum comando que roda tudo de uma vez? Tem, aqui, ó, esse run all aqui, ó. De uma vez não, na sequência, na verdade, né? Ele vai rodando célula por célula. Aqui ele tá jogando num diretório que não existe, mas ok. Por exemplo, ele não lê esse data frame como número. Isso aqui ele não lê como número. Não, ele não tá lendo como número.
Eu Se eu tive que rodar chegar. pro, Se, eu eu- tive que se, jogar eu- para Excel e substituir ponto por vírgula. se eu che- se- Ah, tá. Esse ponto aqui ele não reconhece como. Tá, deixa eu ver aqui. Isso aqui, em teoria, ele já exibiria. No Numeric Data Plots. To plot. Aí vamos para a técnica de pesquisar, né? E outra técnica muito comum é simplesmente você pega a mensagem de erro do jeito que tá E joga lá no... e joga no Google. Aí vai cair muito provavelmente no Stack Overflow. Ó, Stack Overflow. Stack Overflow é vida. Tem tudo lá. Tem tudo. Ainda não achei algo que não tinha. Isso aqui deve resolver. Trocar tudo para float. O problema é só essa coluna aqui. Porque esse data frame aí, ele tá meio... No caso, eu só usei essa coluna para fazer o merge, né? Para conseguir unir todas as linhas. Essa coluna aqui deu pau. O que eu posso talvez fazer é transformar essa coluna em Numérico, né? índice. Set index. Essa D2N in place. Olha, tá vendo? Aparece os parâmetros igual a true. Esse set index, no caso, ele... Tá vendo? Aqui, ó, o que é o índice, esses números abstratos, né? 101, 115, não sei o que lá. Quando você pega um cara lá de trás, ó, um cara aqui é do Quandle, ele tem os valores aqui para você leak e essa data não é uma coluna separada, isso aqui é um índice. Em vez de ser valor 1, 2, 3, 4, em vez de dar um número 1 sequencial, ele pega o próprio número da data e já indexa os valores. E aí na hora que vai dar join com outro indicador, pela data fica super fácil. Vamos ver aqui agora essa saga aqui, ó. Aí eu tava aqui, ó. tentando achar um jeito de fazer isso, inclusive, quando eu peguei esse data frame, mas eu não achei. Aí vamos ver se o que sobrou agora aqui vai dar certo a minha teoria. Não, ainda não, nem fazendo isso. Não sei, teria que dar uma pesquisada realmente. Não sei se talvez tenha um espaço aqui dentro. Estranho. No caso, no Excel só foi trocar ponto por vírgula, que aí ele resolveu, né? Mas não porque em ponto o Python lê, era para ele estar lendo. era PMC. Será? Última tentativa, a gente dá uma encerrada. Mas aí é só pesquisar com calma que Eu vou dar uma pesquisada também. que a gente vai achar a solução. PMC. Será que isso aqui acho que não dá para fazer, não? Opa! Aí, foi. Então, em teoria, deixa eu ver se dá. Você tem que fazer coluna por coluna, né? Então fazer coluna e sobrescrever. Vamos fazer sobrescrevendo aqui. Ó. Nem sei se existe in place ali. Então é do PMC, são 3 só, né? PMC, PMS e V. PMS e V. Eu acho que até daria para fazer isso com a função de loop, né? Se tivesse muita coluna. Se tivesse muita coluna. Então, em teoria, isso aqui que você já faz de uma vez só aqui é justamente para você não ter que fazer loop. Uma das vantagens de Python você não tem que fazer muito loop, tem muita coisa já pré-montada. Olha aí, olha. Valeu a sessão aí, João, tá vendo? Já se pagou a sessão. Ufa! Beleza, pessoal?
Fechou, Luiz. Mas muito bom. Bruno, manda lá no fórum, aí, ou como collab ou não, aí eu converto. E aí, de novo, acho que a ideia é fazer esses contatos, né? Pegar o pessoal da liga, mexe nisso, né? A gente vai trocando figurinhas. E quanto mais troca, mais treina, mais fluência vai tendo, né? Fechou. Acho que Eu é vou a grande... postar agora de tarde já. Mas acho bem legal a ideia também. Eu gostei bastante, porque a gente vai conseguindo fazer um trabalho colaborativo mesmo, todo mundo se ajudando. E assim que se aprende também. Show. A galera vai Trocando trocando figurinha. ideia e é isso. Ariel, deu para acompanhar tudo aí, né? Ariel, você que semestre mesmo? Você é do primeiro, segundo? Não, né? Não lembro agora. Você é Quinto. quinto. Então Bruno e João é a mesma turma? Eu não lembro mais. Somos, a gente é do quarto semestre. Quarto. Então, Ariel tá. Ariel tá fazendo, por exemplo, micro fundamentada com o João, coisa assim? Não. Eu não tô na parte financeira, não. Você é administração ou economia? Administração. Tá. Não, pessoal, aí o próximo da economia tem uns gráficos lá que o João como tá fazendo também, usando, né, com esses mesmos racionais aqui, que Macro, micro, uns cálculos fundamental. bem interessantes, né? E o João em particular é um cara de R, e agora tá migrando para Python e tal, mas um trabalho muito legal. E, de novo, eu acho que o mais interessante aqui para vocês é as conclusões de negócio, né? Tanto do João e do Bruno aqui, a gente foi olhando, né? As análises de negócio são mais importantes do que a programação em si. Beleza. Bem legal o Valeu. trabalho deles. Parabéns pelo trabalho. Eu achei bem legal. Valeu, Ariel. Como Valeu, fez um Ariel. arquivo. Eu já consegui. Muito Agora bom. acho que todo mundo pode digitar, no caso. Já mexi lá. Eu vou postar o meu de tarde lá pra todo mundo conseguir dar uma mexida nele também. Show de bola, pessoal. Um abraço, então. Valeu. Valeu, Beleza. Luiz. Até mais tarde, Abração. professor. Abraço. Até. Tchau. Tchau, tchau.